Salmo, no capítulo de número 118. Vamos lá, abrir a palavra do Senhor em Salmo, capítulo de número 118. Aqui nós leremos somente um versículo, mas nós também iremos depois para o Salmo de número 73. Salmo de número 118, versículo de número 24, que diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, somente até aqui. Amém, queridos? Todos que leram e acharam, digam amém. Amém. Salmo de número 73. Salmo de número 73, para a nossa edificação. Salmo de Asaf. Salmo 73. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 17. Para a gente entender melhor, vamos ler o versículo 14 em diante, tá? Para a gente ganhar um tempinho e entender melhor. Diz assim: Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quando no momento ficam totalmente consumidos de temores. Somente até aqui. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado por cada irmão que está nos assistindo, ó Deus, através, ó Pai querido, desse momento. Que o Senhor possa estar abençoando, derramando a Tua graça, que em nome de Jesus não venha faltar o óleo sobre a cabeça, a revelação do Senhor, e que de fato nós possamos sair edificados, meu Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos irmãos, o texto base que nós lemos é um texto muito importante, porque verdadeiramente nós analisamos duas coisas que parecem distintas, mas que cooperam entre si. A primeira delas, que nós vemos, é que nós precisamos nos alegrar no dia que o Senhor fez. O que significa isso? A nossa mente, o nosso coração, querendo ou não, precisa de alguma forma estar voltada para o hoje. Quando eu falo isso, eu me refiro ao fato de que os nossos corações, eles não podem estar preocupados excessivamente com o amanhã e nem podem estar também ancorados no ontem. Porque muitas vezes nós não conseguimos seguir o caminho do Senhor, sentir a alegria que de fato é real e está no nosso coração, porque estamos ou ancorados no ontem ou demasiadamente preocupados com o amanhã, sendo que a palavra do Senhor nos fala que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Aqui nós aprendemos que muitas vezes essa ansiedade é desencadeada por uma visão totalmente contrária ao princípio que Deus estabelece na sua palavra. É muito importante nós termos a ideia de que o crente, ele não vive somente pelo olhar, o crente, ele não vive pela vista, o crente, ele vive pela visão. Por isso que nós precisamos ter visão de águia, porque a águia, quando vem a tempestade, vem a adversidade, ela não recua, ela não se esconde, ela voa por cima das tempestades. A visão de águia não é somente uma visão curta, uma visão periférica, é uma visão ampla, é uma visão de quase 360 graus. Isso é incrível, irmão. A visão da águia, ela é completamente diferente das nossas. Por isso que Jesus, ele deixa muito claro que nós precisamos ser como a águia. Por isso que Isaías deixa isso enfatizado, que nós precisamos ser como essa águia que é mencionada no capítulo de número 40, para que as nossas forças sejam renovadas. Mas muitas vezes nós temos que eles, por gentileza, me traz um pouquinho de água aqui, fazendo favor nos obreiros, me ajudem, por gentileza. Gastei muita voz hoje, teve jeito não.
Agora foi, tentei segurar, mas não vai dar. Obrigadão. Então, quando se fala da águia e da sua visão, o crente precisa entender isso. Mas não vou falar especificamente da águia aqui hoje. Quando eu olho o texto do Salmo de número 73, eu vejo um homem que foi contra o que foi dito no Salmo de número 124. Davi era um homem que, mesmo em meio à adversidade, ele se preocupava com o agora. Muito obrigado. No sentido de plantar agora. No sentido de viver o agora. De repente você tem lá na tua casa R$1.000 para pagar. Você tem R$500 no caixa. Chorar, reclamar, murmurar, falar que vai voltar atrás, desistir da fé, vai fazer com que o dinheiro venha? Então ficar preocupado com o que vai acontecer, murmurando, reclamando, não vai fazer com que as coisas que Deus estabeleceu na sua vida se cumpram. Muito pelo contrário, porque muitas vezes quando falamos, damos até legalidade ao inimigo para que ele atue em áreas das nossas vidas e que venham muitas vezes nos atrapalhar. Olhando o texto, nós vemos que Davi ele tinha uma visão diferenciada. Davi era um homem que esperou o tempo de Deus na sua vida. Davi era alguém que tinha uma visão completamente diferente de Deus. Enquanto Saul via Deus somente como um provedor, Davi via Deus como seu Senhor. E Asaf, no momento de crise, todos nós passamos por crise, passamos por dificuldades, passamos por adversidades. Nós vemos que Asaf, que era um homem que andava com Davi, era um dos sacerdotes instituídos por Davi para estar no templo adorando, servindo. Segundo o Salmo 73, quando ele olha a dificuldade, ele quase desiste. Ele só consegue sentir a dor, os problemas. E interessante que Asaf é alguém que tem uma história muito linda. É alguém que tem uma caminhada maravilhosa com Deus. Segundo alguns historiadores, como Flávio José, Asaf, quando a Arca da Aliança, ela chega até a casa de Davi, ela chega até o palácio. Asaf era pequenino, deveria ter mais ou menos a idade do meu filho João Mateus, por volta dos 6 anos. E Davi, ele começa a se despir, a dançar, a pular, a ficar no seu coração com uma alegria inenarrável. E naquele momento, ele pega na mão daquela criança que está ali e começa a fazer algo que poucas pessoas, às vezes, achariam normal. Imagine que eu não conheço meu filho João Mateus. Ele está aqui, ó. Vem cá, Joãozinho. Rapidinho. Papai dá um exemplo aqui. Ele está aqui quietinho, de repente eu pego na mão dele e começa. Mateus. Aí começa a pular. Ele não sem entender nada. Ele sem entender nada. Mas ali Davi, ele de alguma maneira lança uma palavra profética sobre a vida de Asaf. Não recebeu a profecia. Ele lança uma palavra profética sobre a vida de Asaf. E Asaf, como criança, marca no seu coração aquele momento. Fica registrado. E com o passar dos anos, curiosamente, Asaf, ele se torna um dos maiores sacerdotes do período de Davi. Porque ele, através daquele momento de adoração, ele entendeu a importância do ambiente de adoração, da atmosfera da adoração, na sua infância, e aquilo marca a vida daquele homem, ao ponto dele se tornar um dos homens ilustres, e ter o seu nome escrito na Bíblia como um dos escritores dos Salmos. O que eu gosto nesse texto é que esse texto, ele de maneira alguma desumaniza Asaf. Não fala somente dos momentos bons que ele passou. O texto deixa muito claro que havia um homem que era sacerdote, um homem que tinha uma experiência muito profunda na sua infância com Deus e com o rei, porque o rei não podia nem chegar perto das pessoas, mas ele foi chamado para um local exclusivo, uma experiência que nenhum ser humano teve naquele período e jamais terá, se você for analisar os textos bíblicos que falam do comportamento dos reis. E aquele homem, mesmo tendo uma experiência tão profunda, um momento tão marcante, chega num determinado período da sua vida, ele começa a olhar a diversidade e pensar: as pessoas têm mais do que eu. Os ímpios não passam aperto. As pessoas que não servem a Deus direito não passam dificuldade. Por que só eu passo dificuldade? Por que na minha vida as coisas não funcionam? Aplicando para nós hoje.
Se equivale àquela pessoa que muitas vezes olha o seu casamento e fala: por que o meu casamento ele não anda? Por que a minha vida espiritual ela não vai além? Por que a minha vida sentimental ela não deslancha? Por que a minha vida financeira ela não é uma vida plena? Ela não é uma vida verdadeira? Ela não é uma vida onde nós possamos ver a relevância do poder de Deus? Um homem que tem um salmo registrado na Bíblia está pensando assim. Mas, querido, eu quero colocar um negócio para você. Mas há um outro homem que nos ensina uma lição muito importante, que é Davi. Nós devemos nos alegrar no dia que o Senhor fez. Tem problema hoje? Não tem problema. Tem a presença de Deus. O mesmo Deus que fez o dia é o Deus que vai te dar a vitória. O mesmo Deus que fez o dia é o Deus que vai mudar a tua história. O mesmo Deus que fez o dia é o mesmo Deus que vai mostrar que na sua trajetória há uma esperança, há uma experiência que marcou a sua vida e Ele não te abandonou. Pastor, mas é dificuldade? É problema? Não, querido. Não é dificuldade, nem é problema, é possibilidade. Aleluia! Para crente, eu gosto de falar isso. Não existe fracasso. Para crente existe possibilidade. Para crente não existe deu errado, deu ruim, como dizem aí fora. Para o crente é experiência, é possibilidade de crescimento. E muitas vezes nós ficamos como o primeiro quadro que eu citei nesse momento, de Asaf, olhando a perspectiva dos problemas como algo que vem para lhe destruir. Você é humano, nós somos humanos. Fatalmente iremos atravessar problemas e adversidade. E muitas vezes dioturnamente. E às vezes você vai ter que enfrentar esse problema e essa adversidade sozinho. Talvez você fale: pastor, me abandonaram. Não, não te abandonaram. Você está com o melhor professor que alguém poderia ter, o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estou sozinho. Não, querido, você não está sozinho. Você está num estudo intensivo para o seu crescimento espiritual. Glória a Deus. A gente não entende isso. E parece que nós colocamos um ponto final aonde Deus nem começou a escrever ainda. E a gente olha a situação, a circunstância, e a gente pensa: meu Deus, eu vim até aqui, parece que as coisas não vão fluir. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Uma das maiores crises que qualquer ser humano pode passar é chegar aos 40 anos. Eu sei do que eu estou falando. O pastor, ele fez uma colocação aqui, pastor Carlos, né, que ele está com um pouquinho mais de 40, mas está com um corpinho de garotinho. O meu caso não é esse não, eu estou com 40 e estou com um corpo de jogador profissional, de baralho. Porque de futebol não é, com certeza. Mas isso tudo gera crise, o vigor não é o mesmo. A cabeça não funciona da mesma forma. Mas uma coisa eu digo para você: a gente ganha experiência, a gente ganha maturidade, a gente ganha uma certa expectativa naquilo que de fato vai funcionar. A gente aprende a perder, valoriza quando ganha. Ou seja, as fases da vida, os ciclos que abrem, os ciclos que se fecham, na verdade eles vêm para fazer com que nós venhamos aproveitar cada etapa que Deus nos proporciona na vida. Talvez você está vivendo um momento de escassez, mas entenda que essa escassez não é para sempre. Hoje está frio, amanhã está quente, num dia está seco, no outro está chovendo. Tudo à nossa volta muda, até o teu problema, querido. Não é para te matar, não é permanente, é para você ser transformado num crente verdadeiro que conhece a palavra. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de promessa. Labaxaia, labagaia. Mas o quadro é você que escolhe qual você quer enxergar. Mas Deus é tão bom, nem cheguei nisso ainda. Mas Deus é tão bom que Asaf, quando ele vai para o templo, ele vê a coisa de maneira diferente. Quando ele chega no templo, talvez trazendo para nós, a igreja, e não entenda templo físico, igreja somos nós. Quando fala aqui em templo, por favor, me permita dizer, aplicando o texto, que Asaf ele faz uma introspecção. Ele entra dentro de si mesmo e começa a pensar. Infelizmente, irmãos, nós estamos perdendo essa capacidade. A quantidade de informação
que nós estamos recebendo tem desencadeado em nós gatilhos mentais e nós não estamos tendo mais a habilidade de processar as informações que nós recebemos. Existem pessoas que querem fazer teologia com opinião. Existem pessoas que querem fazer política com opinião. Tem gente que quer ser autoridade somente com informação. Mas eu quero dizer para você que qualquer pessoa que atua numa área de ensino superior tem que ter um diploma. O que nós aprendemos aqui é que muitas vezes, irmão, nós temos ficado no meio do caminho, na escola da vida, na escola espiritual, porque a gente só quer viver das nossas opiniões. Asaf estava assim. Mas eu acho que o livro tinha que ser tratado dessa forma. Não pode ser assim. Ele estava dando uma opinião. E ele se esquece da formação que ele havia recebido do Espírito Santo. Eu não estou me referindo a um pedaço de papel, mas a autoridade que Deus te dá na caminhada, na intimidade, na oração, na vivência com Ele. Aleluia. E parece que Asaf pegou tudo isso, essa unção literal que ele havia recebido para ser sacerdote, e rasgou no momento. Porque ele começou a olhar o problema e comparou o problema com a sua condição e começou a olhar para as pessoas. Irmão, quer naufragar na fé? Comece a olhar para o outro. Comece a olhar para quem não veio para a igreja. Comece a olhar para aquele que falou alguma coisa que você não gostou. Comece a olhar para o crente que divorciou. Comece a olhar para o pastor que roubou, para o político que fez coisa errada, para aquele que fez isso, para aquele que fez aquilo. É um sinal claro de que você, mais cedo ou mais tarde, vai naufragar. Porque Deus, Ele deu para cada pessoa 10 vidas. Quantas vidas Deus deu para cada pessoa? Fala alto. Uma vida. Então cuida bem dela, porque aqui na terra você não vai ter outra. Não cuide daquilo que está à sua volta. Cuide da responsabilidade que Deus te deu para viver. E me permita dizer, não é qualquer vida. João 10:10 diz que é vida e vida em abundância. Você pode aplaudir Jesus, querido? Mas Asaf, vamos focar aqui em Asaf. Parte A do texto que nós vamos pregar hoje. Vou pregar uma parte hoje, no outro dia eu prego de novo. Asaf, em um determinado momento, ele faz uma introspecção e ele percebe que ele não estava bem, não. Só que o primeiro movimento que ele faz foi de reclamar. Ele resistiu, ele não aceitou, ele se defendeu e transferiu a responsabilidade. Ele não olhou a sua condição, ele começou a olhar a condição do outro. Essa resistência é muito perigosa, porque nos faz enxergar a vida numa perspectiva errada, nos faz ver problema onde não tem, e a gente quer viver uma vida de opinião. Irmãos, crente não pode viver de opinião, sabe por quê? Primeiro, que ele já tem informação o suficiente. E essa informação tem que se transformar em revelação. E essa revelação ela tem que se transformar em formação. Por que, pastor, formação? Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas como é que isso acontece? É quando eu vejo o pecado aqui, o pecado não é mais uma opção. O pecado para mim pode ser um acidente, mas ele não é mais uma opção. Eu sou formado em Cristo quando eu procuro ser bom, quando eu procuro amar, quando eu tenho como prioridade a palavra de Deus na minha vida. Quando eu tenho formação, pastor, quando eu aprendo a perdoar aquele que me magoou, aquele que me machucou, e entendo que tanto quanto ele, eu sou potencialmente humano para talvez uma hora ou outra magoar, machucar ou decepcionar alguém. Eu tenho empatia, eu tenho amor, eu tenho fruto do Espírito Santo. Irmãos, se tivesse um diploma físico, eu acredito que o texto que estaria escrito nesse diploma do cristão que é maduro, que é formado, que entende a palavra, estaria lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 20 em diante. Falando sobre o fruto do Espírito Santo: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, dentre outros que nós poderíamos citar aqui. E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Se você não tem isso na sua vida, significa que você não colou grau ainda. Quem cola grau é quem se forma na faculdade. E eu tenho certeza que se você não colou grau ainda, em nome de Jesus, você está sendo aperfeiçoado. Aleluia! Para receber o seu diploma espiritual. Glória a Deus. Não sei nem de onde eu tirei isso, irmão, mas vamos embora.
Então Asaf, quando ele faz, sim, né, pelo alto. Asaf, quando ele faz a introspecção, ele começa a lembrar da sua vida, da sua mocidade, e ele faz um segundo movimento. Ele faz um segundo movimento, que é de ir até o templo. O que a gente aprende aqui com Asaf? Eu não me refiro somente ao templo físico, mas ele vai de alguma maneira buscar a Deus. Ele vai de alguma maneira se deslocar. Aqui fala fisicamente, como você fez, sai da tua casa, você veio. Mas vamos pegar a questão tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico, geográfico. E o que Asaf faz? Ele vai. Mas tudo aconteceu aqui dentro. O desejo aconteceu aqui dentro. O problema é quando a gente vai, mas não há um desejo. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de ficar firme na presença do Senhor, porque nós adoramos a Deus por ocasião. O nosso problema é quando adoramos a Deus por ocasião. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu não adoro. Se eu estou com dinheiro, eu adoro. Se eu estou sem dinheiro, eu não adoro. Se eu discuto com alguém, eu adoro. Se eu não discuto com alguém, eu adoro. Se eu discuto, eu paro de adorar. Então a gente precisa mudar essa perspectiva, porque a fé que Asaf demonstra aqui tira ele da sua condição. Mesmo ele estando com o seu coração rancoroso, olhando o problema dos outros, desanimado, pedindo juízo para as pessoas, ele vai. O que nós aprendemos aqui, meu irmão? Não importe a maneira que você esteja, venha para a igreja, busque a Deus, leia a palavra, se conecte com Deus, ainda que você venha arrastando, que alguém tinha que vir te puxando, mas vem, porque Deus ele vai te dar graça, ele vai te dar vitória. Porque no momento que Asaf chega lá, ele, aí vem um terceiro movimento, vem a revelação de Deus para ele. Duas coisas dependiam de Asaf, uma dependia única e exclusivamente de Deus. Quando ele chega no templo, ele, rapaz, o ímpio não vai para o céu não. Ele teve um insight. Ele, peraí, por que eu estou assim, gente? E aí que a gente começa a aprender alguma coisa importante. Asaf começa a ver que ele havia perdido a alegria. Ele percebeu a sua condição. Isso se chama autoconsciência. Repita comigo, autoconsciência. Mais uma vez, autoconsciência. Quem eu sou, para onde vou e o que eu tenho que fazer. Asaf é aquele, peraí, eu sou um sacerdote, teve autoconsciência, estava no tempo. Peraí, para onde eu vou? Eu tenho que ir para o caminho do Senhor, eu tenho que ficar firme aqui com Deus. O que eu tenho que fazer? Cumprir a minha função de sacerdote. Ele teve esse estalo, esse insight. E aí, ele começa a perceber que a vida dele estava sem alguns elementos que eram importantes. E ele percebe que a vida não fazia sentido. Ele percebe que ele tinha perdido o foco. Olha só o que traz a revelação de Deus baseada na autoconsciência. Ele não percebeu que ele estava preferindo uma falsa segurança. Todas as vezes que nós estamos descentralizados da vontade de Deus, essas questões vão ser reais nas nossas vidas. Nós não vamos ser alegres, nós vamos buscar falsa segurança, a nossa alegria vai estar numa piada, a nossa alegria vai estar em alguém e não em Deus. E isso é importante nós frisarmos, porque Asaf, como todos nós aqui, ele teve uma experiência com Deus. Não importa o seu nível de experiência, porque independentemente da sua condição com Deus, uma hora ou outra, o problema ele vai bater na sua porta, o desânimo ele vai bater na sua porta. E aí, queridos, para a gente entender o que Asaf ele fez para mudar essa situação, e aqui nós já vamos encerrar. Ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele começa a perceber aonde estava firmada a sua fé. Quando ele entra no templo, ele percebe o tamanho e o potencial do Deus que ele servia e o quanto ele poderia ser útil para a obra de Deus, porque aqui ele já não era um garotão mais não, gente. Asaf aqui já estava no terceiro período da sua vida, já era um homem feito, um senhor de idade, um avô, já tinha aposentado, voltou para o templo porque Davi o havia chamado, mas ele viu que ele poderia contribuir muito. É o que a Bíblia nos ensina com clareza. Muitas das vezes nós estamos amargurados porque a nossa fé, como diz Mateus capítulo de número 7, ela está firmada na areia. E a areia, irmão, na primeira tempestade, se a casa estiver firmada na areia, o vento leva.
Firma a sua casa na rocha. Quem é a rocha, irmãos? Quem é a rocha, irmão? Quem é a rocha, irmão? Então não é o dinheiro, não é o amigo, não é o que você pode fazer essencialmente, mas é Jesus. Ele pode todas as coisas. E Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13 diz que nele nós podemos todas as coisas porque ele nos fortalece. É nele que nós precisamos estar firmados. Outro ponto, Asaf, ele começa a adorar. Asaf, ele muda a sua forma de enxergar. A adoração, para nós, restaura a essência que Deus instalou em cada um de nós. Por quê, pastor? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E todos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, quando adoram, começam a descortinar essa verdade que já está em nós. Mas por que eu não sinto isso? Porque você parou de adorar. O que é adorar? Adorar é servir, adorar é se entregar, adorar é fazer o seu melhor para o Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Saia da condição daquele que só recebe, que só quer, que só vem buscar alguma coisa e comece a servir, e a sua vida vai mudar para a glória de Deus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós encerramos, vamos orar em nome de Jesus. Diz que eu não ia ser enfadonho. Pode prometer cumprir. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Ai, que saudade de falar olhando para vocês assim, gente. Glória a Deus, né? Que bênção. A gente está aqui e poder compartilhar essa palavra é maravilhoso. Tá bom, amados? Né? Quem está nos assistindo, por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém, curta, comente. Os irmãos que chegarem em casa depois, a quiser assistir de novo, assiste lá, compartilha, ajuda a gente aí. A sua ajuda é muito importante. E me permita aqui fazer um outro agradecimento a todos vocês, né, que sempre dentro das possibilidades estiveram ali nas lives. É difícil, eu sei que não é fácil, mas muito obrigado por vocês terem abraçado essa causa, ter nos ajudado. E a gente, assim, é muito ruim para quem está ali assistindo. Aí você olha, tem um, tem dois, mas quando você vai chegando 3, 4, 5, 10, vai chegando, fora, está chegando gente. É igual chegar no culto e ver poucas pessoas, né? É muito bom quando a gente vê, lógico, um pouco ou muito, a gente adora do mesmo jeito. Mas é muito bom quando a gente vê a cooperação dos irmãos e nós só temos a agradecer em nome de Jesus. Amém? As pessoas abordando a gente na rua, falando que está assistindo também. Isso, muita gente está assistindo, por isso que depois eu vou transmitir. Irmãos, tem gente, olha só, de Angola que assiste, Moçambique que assiste, Estados Unidos que assiste, México, Cuba. Estou falando que são pessoas confirmadas, tá? Tem gente de Belém, lá do Pará, tem gente que assiste no Nordeste, tem gente que assiste aqui em Três Rios, Carro, cidades aqui circunvizinhas, e ali em Paraíba, muitas pessoas de outras denominações têm assistido. Então, pessoas desviadas, afastadas, pessoas que estão voltando para Jesus. Então, amém. Pessoas que não são cristãs. Então, a sua oração para que as nossas lives atinjam mais pessoas é muito importante. A sua cooperação e a sua divulgação para que você possa me ajudar a crescer no algoritmo do Facebook. O que quer dizer isso? Quanto mais curte, quanto mais compartilha, quanto mais comenta, a postagem ela se destaca. Então, por favor, façam isso por nós, nos ajude, tá bom? Porque, com certeza, juntos nós somos mais fortes. E você pode ser uma grande ferramenta evangelística. Vamos orar em nome de Jesus. Pastor Carlos, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe, tá? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, por cada filha que aqui está, ó Deus, que recebeu de bom grado essa palavra. Pessoas que estão aqui, ó Deus, e vieram te buscar, estão aqui, ó Deus querido, e vieram, ó Deus, te exaltar. Muito obrigado por esse renovo espiritual. Muito obrigado, ó Deus querido, por essa presença. Muito obrigado por cada vida que está aqui, pelo bem. Eu venho pedir, ó Deus, venha guardar cada irmão, cada irmã, Senhor. Livra de todo mal, livra de toda ação desse vírus maligno. Nós, ó Deus, rejeitamos toda a ação do coronavírus sobre a vida de cada pessoa aqui representada, de cada irmão, de cada pessoa em Além Paraíba. Nós declaramos, meu Pai querido, cura para aqueles que estão hospitalizados. Nós pedimos também que o Senhor venha confortar e consolar as famílias que perderam entes queridos, amigos, ó Pai querido, nesse momento de tanta dificuldade, através, Senhor, desse vírus. Nós repreendemos e expulsamos esse vírus em nome de Jesus e declaramos nosso Pai sarado, curado, para a glória do Teu nome. Dê uma semana cheia de paz, de bênção, multiplica, Senhor, e
quebra toda a maldição, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Aplauda bem forte Jesus, querido. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Amém? Fala, Du. Posso falar algo? Pode, claro. Rapidinho.